Vamos falar do Espírito Santo? Cerca de 700 pessoas estão desabrigadas devido aos alagamentos, desalojadas, tá? Desalojadas devido aos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Mais cedo eu conversei com a tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Andresa Silva. Ela deu mais detalhes sobre a situação na região. Nós vamos acompanhar agora. Não é esse, pessoal. Um vídeo errado. Tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros de Espírito Santo, muito obrigada por nos atender e conversar a respeito da situação, dos estragos que as chuvas causaram nos últimos dias aí no estado. Tenente, eu já gostaria de perguntar qual que é a situação atual. Ontem mesmo falamos a respeito da expectativa, da previsão de mais chuva, mais temporais aí para a região, né? Qual que é a situação do momento, de agora? Isso, boa tarde a todos que nos acompanham. Neste momento, a gente está em alerta máximo ainda no nosso estado. A Defesa Civil decretou esse alerta máximo relacionado às chuvas. Temos 26 alertas vigentes, sendo que 6 deles são do nível alto e 20 do nível moderado. Esses alertas eles estão relacionados tanto a riscos hidrológicos quanto a riscos de movimentação de massa. E a tendência é a chuva continuar no nosso estado, pelo menos, a previsão é até o dia 5, cerca de 400 milímetros de água ainda cairão no nosso Espírito Santo. Certo, tenente. Agora eu também gostaria de perguntar para a senhora a respeito dos estragos, dos prejuízos, causados pelas chuvas dos últimos dias por aí. Nós vimos que cerca de 700 pessoas estão desabrigadas. Gostaria que a senhora atualizasse para a gente esses números, se houve alguma morte, o que já aconteceu nesses últimos dias aí na região por conta das chuvas. Isso, a gente tem um número de 359 pessoas desalojadas que estão na casa de parentes, de amigos e 347 pessoas que estão em abrigos. E aí nos municípios variam, em escola ou algum local que a prefeitura disponibiliza ali para essas pessoas. Graças a Deus não tivemos vítimas ainda relacionadas a desabamentos ou a outras ocorrências em decorrência das chuvas. Muitas ocorrências de corte de árvore também temos catalogadas. A BR-101 ela foi interditada também e temos aí uma previsão de reconstrução aí pela Eco-101. Esses são alguns dos prejuízos aí materiais e relacionados aos prejuízos humanos também. Sim, tenente. Agora eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente a respeito do trabalho dos profissionais, do Corpo de Bombeiros, como vocês estão atuando, são quantas equipes, vocês estão em plantão por conta dessas ocorrências, como que está funcionando o trabalho dos bombeiros? Sim, todas as nossas equipes operacionais, elas estão de prontidão 24 horas por dia em todos os municípios, atendemos todos os municípios aí do nosso Espírito Santo, e a gente também tem um centro de controle de operações, onde a gente aqui na Grande Vitória monitora através do nosso centro de inteligência todos os municípios do nosso estado e determina as ações que a gente vai realizar em cada um deles, em conjunto com as defesas civis municipais. Então, esse período de chuva a gente já treina o ano inteiro para que possamos trabalhar da melhor maneira nessa época de chuvas do nosso estado, que é entre outubro e março. Sempre no nosso Espírito Santo a gente tem um aumento das chuvas nesse período. Certo, tenente. Agora, a respeito daquela cratera que abriu na BR-101, ela já está sendo recuperada? Eu vi que tinha ali uma previsão, de que ela fosse recuperada em 72 horas. Será que isso de fato deve acontecer? Olha, essa foi a promessa da Eco-101, que administra a BR-101. Então, eles informaram, através de nota, que em 72 horas eles iriam reconstruir a cratera. Mas aí depende também, acredito, das chuvas, se as chuvas continuarem, se eles conseguirem trabalhar de fato essas 72 horas para poder ter essa entrega. Mas a gente aguarda ansiosamente, porque quem transcorre por essa rodovia tem que fazer um desvio muito grande. É isso que eu ia te perguntar a respeito dos transtornos por conta dessa cratera. O motorista teve que desviar? Como que ficou essa situação? Tem que desviar. A gente orienta a utilizar os aplicativos para poder verificar o melhor caminho, mas tem 2 desvios que estão sendo utilizados pelas pessoas que têm que passar por essa região, quilômetro 170 da BR-101.
Perfeito, Tenente. Para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar suas recomendações, né, para que as pessoas tomem cuidado nesse período de chuvas. Quais são as orientações do Corpo de Bombeiros referente aos moradores, à população em geral? O que se deve fazer nesse período de chuvas intensas? Uma das nossas maiores preocupações são as movimentações de massa. Então, se você estiver na sua residência, você perceber algum barulho de vidraça se quebrando, alguma queda de uma árvore, alguma porta que não emperrava, né, ou alguma janela que começa a emperrar, é sinal de que esse solo está se movimentando. Algum muro rachando, parede, o próprio quintal. Fazer essas observações. Se percebeu qualquer alteração, abandone o local, vá para um local seguro e acione a Defesa Civil através do 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193 e mantenha-se em segurança. Perfeito. Então, a senhora poderia repetir os números, por gentileza? Sim, Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. E a gente reforça também para as pessoas nunca se aventurarem em áreas alagadas, sejam elas estando dentro do veículo ou até mesmo a pé. O veículo pode dar pane e a pessoa ficar presa ali naquele local. E a pé, porque às vezes pode ter buracos ou bueiros que a gente não enxerga. Então, o risco da pessoa ter alguma lesão, alguma queda ali pode ser grande também. Então, nunca se aventure. Sem dúvidas. Muito obrigada, Tenente Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Um ótimo trabalho aí para vocês, Tenente. Eu que agradeço, obrigada.